Bem-vindo a um breve tutorial sobre o software livre Scribus, feito por Marcos Felipe dos Santos Soares e Nicole Cabral Lopes Dantas, ambos estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás. Esta apresentação abordará a identificação do software em questão, os sistemas operacionais para os quais está disponível, sua finalidade e suas principais características e limitações. Inicialmente, a identificação do software trata de suas características mais básicas, como nome, licença, data de lançamento, site oficial e linguagem de programação em que foi escrito. Todas as informações presentes na tela neste momento. A sua última versão até a data de autoria desta apresentação é a 1.5.8, lançada em janeiro de 2022. Scribus é um software gratuito e livre, ou seja, bastante acessível, e foi o primeiro programa DTP do mundo que suportava a especificação PDF/X3. Uma especificação que, é claro, é baseada em PDF e é destinada à impressão de forma mais fiel às cores e à formatação, que infelizmente não suporta transparência, mas que consegue incorporar fontes, e foi produzida pela ISO. Os sistemas operacionais. O Scribus está disponível nos seguintes sistemas operacionais descritos. Temos aí Linux, Windows, Fedora, entre vários outros. A finalidade. O Scribus é um software desenvolvido para a criação de layouts, para formatação e preparação de arquivos destinados a equipamentos de configuração de imagem de qualidade profissional. Além disso, o Scribus também possui recursos que permitem a criação de apresentações e formulários PDF, animados e interativos. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre as características do software, suas limitações e até mesmo o seu processo de instalação. Antes de mais nada, a gente deve entrar na página do Scribus para saber um pouco mais de detalhes a respeito das suas versões, quais são as principais características entre elas e os diversos updates que o time da Scribus vai fazendo, e você pode consultar exatamente nesse site aí descrito, né, que é scribus.net. Você pode verificar qual são a diferença entre as versões. Eles também fazem alguns posts relacionados à utilização do software em diversas aplicações das áreas, mas não vou me prolongar muito nesse quesito. Vamos direto ao processo de instalação. No Linux, eu vou estar utilizando aqui o sistema operacional meu numa distribuição de Linux, né, que no caso vai ser o Fedora, e aqui o processo de instalação é relativamente bem simples, como de praxe, sudo, dnf install e o nome, né, do programa propriamente dito, que é o Scribus. Aqui eu vou instalar a versão mais recente, que foi a que a Nicole já havia mencionado anteriormente, que é a 1.5.4, e aqui é só dar Enter. Aí ele vai fazer algumas atualizações de repositório e a gente só tem que esperar aqui, né? Bem, eu tive que acabar fazendo um corte aqui no vídeo porque eu acabei cometendo um erro até que crasso e que ocorre muitas das vezes quando as pessoas não estão muito acostumadas com os sistemas Linux, né? Antes da gente fazer qualquer tipo de instalação, a gente sempre tem que verificar as dependências, fazer aí, no caso, a atualização dos repositórios antes de instalar qualquer programa em qualquer distribuição em Linux que seja. Nesse caso aqui do Fedora, a gente vai utilizar o comando sudo dnf upgrade, e ele vai fazer todas essas atualizações dessas dependências para que aí sim a gente prossiga na instalação. Agora sim, depois de todos os repositórios ter sido atualizados, a gente pode dar um sudo dnf install Scribus. A Nicole tinha falado na versão 1.5.4, né, que era a mais nova, e assim que a gente der Enter, ele vai começar a fazer a instalação. Novamente, acabei cometendo outro erro, errando o número da versão, mas vivendo e aprendendo, né? A versão correta que eu acabei de utilizar aqui, até o site que estava previamente
em plano de fundo é a 1.5.8 e não 1.5.4. Acabei cometendo esse erro, mas acontece. Após a gente informar a versão correta e atual, a gente pode sim agora dar prosseguimento, que ele vai fazer aqui, ele vai listar todos os repositórios que ele vai necessitar para fazer a instalação. É sempre bom e até uma boa prática você verificar esses repositórios e até mesmo de onde eles estão vindo, né? Para ver se a procedência é realmente a correta, porque é muito comum você instalar assim cegamente e acabar instalando um pacote indevido. Mas verificando aqui a origem de todos, não há nenhum aqui que possa oferecer algum risco ou algo do tipo. Então ele vai pedir, se depois de dele listar todos os repositórios que ele vai instalar, vai informar também o tamanho, e aí ele vai te perguntar sim ou não, se você vai querer instalar, você vai digitar esse para sim, Enter, e ele vai começar a baixar os pacotes diretamente do repositório do Scribus. Bem, feita a instalação, agora a gente já pode, vou limpar o terminal aqui, fechar porque eu não vou utilizar mais, a gente já pode fazer o acesso a o Scribus, né? Ele já está aqui, a gente pode abrir, né? Ele abre essa página inicial. Aqui você pode fazer algumas configurações a respeito da página, o seu tipo, né? Se é A3, A4 ou até mesmo personalizado, caso você utilize um papel diferente, a sua orientação, se é para retrato, paisagem. Eu não vou me estender muito nessas questões, mas vou continuar aqui do jeito que tá. Você pode utilizar a partir de um modelo que você fizer, ou de documentos recentes, ou criar um novo modelo já pré-definido aqui. No caso em questão aqui, eu vou utilizar essa newsletter, só apenas para título de exemplificação. E ele teve alguns problemas em relação à fonte, mas nada que... é porque eu não tinha essas fontes instaladas no meu sistema operacional. Mas aqui você pode ver, ele já apresenta o layout nesse caso aqui, de uma newsletter, já pré-pronta, onde você pode já fazer a adição dos seus elementos aqui de forma relativamente bem dinâmica e de forma gratuita, o que é mais importante ainda, né? A interface dele é um pouco complicada, porque aqui já falando um pouco sobre suas limitações, né? A interface dele é um pouco complicada, não tem muitas funções em relação ao concorrente, por exemplo, que é o Adobe InDesign, que novamente depois eu posso mostrar, que é uma versão proprietária da Adobe, que é inclusive paga, mas uma interface relativamente bem simples, mas que cumpre seu papel aí na hora de fazer layouts de N design que você queira aí, né? Aí tem algumas questões que já vem própria dele aqui, né? Você pode usar scripts, por exemplo, em vez de você sempre recriar o mesmo layout, você pode criar um script pré-pronto que ele vai fazer essa disposição, dando uma certa automatização, né, no seu processo na hora de produção. Tem a questão de tabelas, páginas e até mesmo de janelas, que aqui que você pode modificar aqui em relação à sua área de trabalho. Aqui você pode arrastar alguns negócios para que fica da maneira que você gosta de trabalhar. Mas existem alguns elementos que fazem total diferença, principalmente quando a gente está trabalhando na área do design, né? Uma delas é a colaboração em tempo real. Hoje em dia, os softwares de design vêm apresentando muito sobre isso, né? Que, vou dar a título de exemplo aqui, o próprio concorrente aqui do Scribus, só que obviamente que é uma versão proprietária da Adobe, que é o Adobe InDesign, né? Esse software aqui, que custa aí R$90 por mês, planos a partir de R$90 por mês, então não é tão barato assim, mas ele apresenta esse tipo de interatividade, né? Que você pode compartilhar o que você está fazendo e até mesmo essa forma de ter um trabalho mais colaborativo entre times, e isso hoje em dia é essencial no software que envolva qualquer área do design. E isso, infelizmente, ainda está em falta no Scribus. Eu ainda, até na data de gravação desse vídeo, não encontrei nada que se assemelhe a isso, que você possa instalar algum plugin aqui, né? Mas eu não acabei encontrando. Mas essa é uma das principais limitações do software. E eu creio que deu para entender um pouco a respeito
do porquê que se serve o Scribus e como que se instala, né? Então, voltamos aqui para as referências, né? Da bibliografia que a gente utilizou, que foi basicamente a homepage do Scribus, onde tem todas as informações que a gente utilizou durante o trabalho, tá todos no site da Scribus.net. Eles têm uma documentação, até mesmo uma wiki, que pode ser acessada aqui, ó, Scribus Wiki, onde você pode encontrar informações a respeito do software sem nenhum problema. Então é isso, espero ter ajudado e tchau!